Sejam bem-vindos à nossa live da cinematologia. Hoje a gente vai ter uma análise de um filme aí que muita gente, quer dizer, muita gente, acho que todo mundo considera assim bem denso, bem tenso. Realmente são questões muito profundas que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai precisamos falar sobre o Kevin, a psicóloga Adriana. Então a nossa análise vai ser uma análise com uma psicóloga, falando sobre esse filme, que tem muitas questões aí para a gente abordar, muitas questões psicológicas mesmo. Então vamos aguardar a Adriana chegar enquanto vocês vão chegando. Pra mim, eu tô preta aqui, você tá me vendo? Eu tô! Ah, então beleza. Se for o problema só o meu, não tem problema, não precisa me ver. Ah, não, assim, você é fundamental aqui, é a mais importante. Filmaço muito intenso, realmente. Aí o pessoal já tá comentando aí, Adriana. Dá para ver É... sim, beleza. Então a Ah, gente então... está. Eu estava adiantando aqui para o pessoal, né? É um filme realmente muito denso, mas que levanta muitas questões ali que dá para a gente trabalhar muito bem, né? Na questão até, né, não só da psicopatia, né? Aham. Mas também dos relacionamentos, também do papel do pai. Bom, aí você vai falar muito melhor do que eu. E passar também algumas coisas sobre o livro também. Sim, sim. Traz muito mais informações, na verdade, do que o filme. Então, o pessoal que só assiste o filme, de repente, fica com algumas lacunas aí em relação ao livro que a gente ao filme que a gente vai falar um pouco aqui, e de repente voltar até para assistir o filme com outro olhar, né? Sim, sim. Então, Marta, eu já tinha lido o livro há anos atrás, há uns, sei lá, 8, 9 anos atrás, e na época eu fiquei muito impactada, muito. Eu lembro de perder o sono, eu tenho o hábito de ler antes de dormir, eu não conseguia dormir de tão assim, eu não conhecia a história, então eu fiquei muito impactada. E eu só fui ver o filme recentemente. E, assim, o filme é bom, né? Não vou dizer, lógico, que não seja bom, é um filme bom, mas o livro é muito rico. Então, eu reli o livro para a gente poder fazer essa análise do filme com os dados também do livro, porque eu acho que são muito importantes para a gente poder entender melhor a história. Né? O livro, Sim. assim, eu vou começar falando um pouco na ordem do filme, né? Como o filme se apresenta. E para começar, acho que a gente já pode Ah, começar. vamos parar um pouquinho, assim, que eu já vi gente aqui perguntando um pouquinho da sua abordagem. Como é a nossa segunda live, de repente tem gente nova, e aí, de repente, Ah, você fala sim, um pouquinho de sim. você, da linha, né, que Então, você... gente, eu sou uma psicóloga, me formei há 19 anos pela UF, sou psicóloga clínica, eu sou especialista em avaliação psicológica, sou polícia, mas eu sou psicóloga da Polícia Militar do Rio também, atendo em consultório. Eu não sou psicanalista, mas eu estudo muito a psicanálise e eu uso na minha clínica diversas teorias. Eu tenho formação também em clínica transdisciplinar. Então, eu uso as teorias como técnicas e ferramentas para intervir na clínica. E é claro que esse filme tem uma pegada muito psicanalista, né? Então, eu achei bem interessante a gente falar um pouquinho também sobre as questões, principalmente do desenvolvimento psicossexual que o Freud traz, né? Porque o filme pesa muito nesses aspectos. Então, para começar, eu vou tentar seguir a ordem certinha do filme, não me atropelar, porque o filme é muito bom, né, e dá vontade Sim. de trazer, mas eu vou tentar avaliar por partes, desde o iniciozinho. Uhum. E para Uhum. começar, assim, eu achei o filme já começa com uma cena de impacto, que é a tomatina, né, que é aquele evento que acontece na Espanha, que tem aquela coisa da guerra dos tomates, eles jogam tomates. Só que quando vai começar o filme, a imagem fica meio aquele monte de corpo, que parece até Uhum. corpos nus, assim, você não vê que as pessoas estão vestidas, parece um monte de gente nua, e aquela coisa vermelha, né? E aí, esse é o início do filme, com aquela coisa que você não sabe direito o que que é, né? Até você entender que é a tomatina, né? Que eles estão tacando tomate, parece até um massacre. Eu acho que é um pouco a ideia deles, já sinalizarem para uma coisa. Esse vermelho é um recurso usado o tempo todo no O filme, tempo por todo. diversos significados ao longo do filme, né? Nesse É. momento da tomatina, eu entendi
dele ter transmitido uma coisa assim, meio de uma paixão, né? Uma coisa assim. Ela estava assim, né? Quando ela está deitada, sendo carregada, a Eva, que é a mãe do Kevin, ela está com uma cara de satisfação e prazer, né? Ela está assim, meio alucinada até, né? Então é uma cena muito forte, né? Tá realmente vivendo o momento aqui. Ela está vivendo assim, né? Você vê que ela está em êxtase naquela situação. Sim. E isso é muito importante da gente trazer, porque isso passa um pouco de quem é a Eva. O livro todo é a Eva escrevendo cartas para o Kevin, para o Franklin, tentando entender o que aconteceu com o Kevin, né? Tentando entender por que o Kevin fez o que fez. Aí, desde o início, a gente já fica sabendo que houve um massacre na escola que ele fez, só que a gente não sabe os detalhes, né? Ela começa a falar. E aí, o filme, ele é todo assim, né? Ele vai no presente, no passado, o tempo todo. Ele faz a vida da Eva. Quando ela está de cabelo longo, ela ainda está solteira, né? Na fase que ela está se apaixonando pelo Franklin. Depois traz o tempo dela mãe dos 2 filhos de cabelo curto e a fase deprimida total, com o cabelo um pouquinho assim. A primeira cena do filme, ela remete ao acontecimento final, né? Sim. Que é ela com eles ali na casa. E aí vem essa cena da tomatina e tal. Deixa eu só lembrar a ordem certinha. E aí ela já vem lembrando da última cena, que a gente depois vem a saber que vai ser a última cena, dela com a família, né? Que aí é o pai brincando com a menina, né? E aí o Kevin, e aí fica aquela cena, ela fica o tempo todo com esses flashes, né? Ela vai e volta no tempo, e no livro também é assim, porque ela está relatando, né? Então ela conta sempre o que aconteceu no início do dia e vai falar para o Franklin todas as reflexões. O que eu acho assim, o filme ele transmite o tempo todo uma tensão enorme, né? A Eva ela tá sempre muito tensa, ela tem aquele aspecto assim, né, terrível dela de sofrimento. Essa coisa das tintas vermelhas, das cores vermelhas o tempo todo, né? Dá sempre essa sensação, né? De intensidade, né? De sangue, né? De sangue, né? De alguma coisa muito intensa. Até quando ela está descascando a tinta, que ela limpa as mãos, né? Escorre tudo vermelho, enfim. E aí, já no filme aparece assim, ela na vida atual, ela indo procurar emprego, né? Primeiro ela acorda, começa a tirar as tintas da casa, aí chega no carro, tá cheio de tinta e a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, né? Até então a gente sabe da cena da tomatina, ela lembrando da família e de repente a casa dela toda cheia de tinta vermelha, né? E você vê, lógico, né? Que ela foi... O próprio olhar da criança quando ela tá saindo já é um olhar assim, inquisidor, assim, que a gente né, já... O que eu acho assim que é incrível, quando ela vai lá para ver o emprego, né? Que ela, na verdade, depois a gente vem a descobrir, era uma pessoa rica, uma grande empresária de turismo, ela tinha os livros dela, que ela fazia essa coisa da viajar gastando pouco e tal. Fazer guias de viagem. Isso, os guias de viagem. Aí, de repente, ela vai procurar um subemprego, né? Que é ficar tirando cópia, né? Aí você já vê que ela tá assim, isso faz parte do fundo do poço dela, né? Ela tá ali, aí quando a mulher oferece o emprego, ela fica extasiada, porque ela vem sendo discriminada, né? Socialmente, você percebe pela tinta, pelo olhar, por onde ela passa. E o que eu achei muito forte é quando ela sai, né? Ela acaba de conseguir um emprego, ela tá andando, vem uma senhora, olha pra cara dela e dá um tapa na cara dela. E aí ela toma aquele susto, mas ela não reage. E ela não reage porque é um momento que ela meio que esboça um sorriso, né? E essa mulher, ela vem, ela percebe que ela pode estar passando por um momento feliz e, tipo, ela já, naquele momento, ela já não é permitida ser feliz. Exato. Então, alguma coisa ali realmente aconteceu, né? Ela não pode mais ser feliz. Sim. E aí ela toma aquele tapa na cara, vem um rapaz ajudar, tá tudo bem. Ela, não, a culpa é minha. Né? Ela tem muito isso de que a culpa é dela. De alguma forma, ela vestiu essa ideia de que a culpa é dela. E eu acho que é isso que ela faz ao longo do livro, nas cartas que ela escreve para o marido, tentando entender em que momento que a situação ficou como ficou, né? De onde, por que o Kevin se tornou quem ele é. E aí eu acho que é tão legal quando ela começa a voltar, né? Na verdade, ela era muito apaixonada pelo Franklin, muito apaixonada, né? Ela demonstra, no livro, mostra muito em detalhes essa paixão que ela tinha por ele,
que a gente tem vontade de matar ele ao longo da história, porque ele é um banana, mas enfim, ela era encantada com ele. E é engraçado, né? Porque ela é muito independente, ela é muito. Você vê que ela é uma mulher, assim, muito autônoma. E o que é interessante, que eu vou acrescentar aqui para vocês, que não leram o livro, a Eva, ela amava essa coisa de viajar e tal, e na verdade ela fala um pouco da história dela como filha. A mãe dela sofria de agorafobia. A mãe dela não saía de casa, né? A mãe dela ficava trancada em casa. E ela, desde muito pequena, era obrigada, entre aspas, a sair para comprar pão, a sair para resolver as coisas, porque a mãe não conseguia. Então, ela já vem de uma relação de maternidade esquisita, né? Essa relação dela com a mãe, né? Assim, porque a mãe tinha um transtorno psíquico que, muito provavelmente, impedia essa mãe de dar muita atenção para ela. Muita proteção, muito, né? Qualquer pessoa que tem algum sofrimento psíquico muito intenso fica mais voltada para si, né? Menos capaz de cuidar dos filhos. Aí a Eva sempre teve que desenvolver uma certa autonomia e viveu, você vê que ela é uma mulher independente. E ela fala muito isso, que ela não queria ficar com a mamãe dela, né? Ela às vezes ficava muito angustiada de viajar, mas ela precisava sair para viajar porque ela não queria ficar presa em casa. Ela tinha pânico disso, de ver que a mãe dela não estava em casa. Bem isso, né? Muito mais do que o filme, eu acho. E o filme não fala sobre essa questão, mas eu acho que é importante para a gente entender um pouco o que pode ser a maternidade para Eva, né? A Eva não queria ter filhos. A verdade é essa. E no livro ela fala, no filme cita, né? Ela não queria ter filhos. A vida dela era essa coisa plena, né? Ela era gostava de ver os prazeres, ela gostava de viajar. Ela não se via presa em casa com uma criança. Então ela já tinha essa questão, mas aí no livro, detalhe, aí no filme talvez nem tanto, que ela começa a pensar em ter filho porque o Franklin queria muito. E aí ela fica naquela vai, não vai, vai, não vai. E aí, no fim, ela acaba engravidando do Kevin. Tem até a cena, né, da relação sexual, aí aparece como se fosse a fecundação ali do óvulo e tal. Percebe que realmente houve uma insistência dele com uma certa tentativa, porque ele fala, será verdade, né? Nós conseguimos, finalmente, alguma coisa assim. Então mostra a ansiedade dele em cima dessa gravidez, né? E é tão legal isso, porque no livro fala que ela se sentia como se a grávida virasse uma coisa pública. Ela não era mais dona dela. Porque o marido não deixava ela comer determinadas coisas, não deixava ela beber o vinhozinho que ela bebia toda noite, né, que até no filme depois aparece. Então a gestação dela já foi muito difícil, porque ela começou a ver que ela não mandava mais nela. E aí no filme mostra ela sentada, tipo numa aula de gestante, as mulheres todas grávidas e tal, e ela sentada assim, com barrigão e com uma cara de triste, E ela... Ixi, Ela estava ali assim, arrasada. Ela olhando para no filme que ela nem fazia parte daquele contexto ali, isolado. Porque não fazia mesmo, ela não compartilhava daquela maternidade desejada. Ela nunca desejou ser mãe, de repente ela se viu grávida, né? Assim, ela permitiu, lógico, mas em nome dessa paixão enorme que ela tinha pelo Franklin, né? E aí... Até quando vem as crianças correndo, né? As crianças de bailarinas, meninas correndo, ela chega, ela se trava e para, né? Uma gritaria, e as crianças e tudo, ela se trava e para. E isso eu acho que é muito legal a gente falar, porque tem até um movimento que eles chamam de maternidade, não sei se é compulsória, alguma coisa assim, porque existe uma pressão social ainda que a mulher tem que ser mãe, que ela tem que ser... E mãe é quase uma coisa angelical, né? Mãe é uma santa, né? A mãe vai amar enlouquecidamente seu filho e vai abrir mão de ser quem é, como se fosse, assim, um instinto do qual a gente fosse naturalmente levada. E o choque da Eva é isso, ela não foi naturalmente impactada com aquela gestação, ela via aquelas mulheres grávidas e pensava, né? Assim, pelo aspecto dela, é isso, né? Ela não se identificava com aquela felicidade. E aí, depois, quando o Kevin vai nascer, ele quase não nasce, porque ela retém ele, né? A médica fala,
Deixa ele sair, Eva, deixa ele sair. Ela lá berrando, segurando. E no livro eles detalham muito, né, a questão do parto. Ela sentiu muita dor, ela ficou muitas horas. E aí ela tinha aquela fantasia de que para ser uma mãe de verdade, ela não podia aceitar anestesia. Então ela tolerou aquela dor intensa. E aí aquilo, assim, ela quase que expeliu Era raiva. anestesia, mas já era tarde demais. E aí ela disse assim, quando ela fala, ela disse que faz aquela última força com ódio, tipo, ele tem que sair, senão eu vou morrer, né? Assim, até o parto, assim, o momento do parto já é um momento muito traumático para ela, muito traumático. E aí ela depois até no, acho que no filme até fala, e no livro com certeza fala, que ela teve uma depressão pós-parto, né? A primeira cena ela sentada na cama com aquela cara de tristeza e o Franklin lá com o Kevin no colo, todo satisfeito, porque ele pariu o filho que ele queria, né? E ela só foi. Teve uma hora que ela usou um termo engraçado, é como se ela fosse um meio de transporte só para aquilo, né? Ela não se sentia se apropriando daquele bebê como mãe, né? Ela ficava assim, como se fosse um veículo que estava conduzindo alguma coisa para alguém, que não era para ela. Né? Isso também é muito interessante. E aí, para começar já a falar dessa fase do Kevin, eu quero falar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento para Freud. Né? Freud ele estuda a personalidade, Freud não falava de psicopatia, a psicanálise não fala especialmente de psicopatia, e eu acho que é importante a gente entender por quê. Né? Por que é tão difícil falar de psicopatia? A psicanálise ela estuda a partir de dados clínicos. E psicopatas não procuram psicólogos. Psicopatas não procuram terapia. Então é muito difícil. A psicopatia ela é muito estudada na criminologia. Né? Os psicólogos que estudam psicopatas são da área forense ou de gente que trabalha em Degase, Desip, né? Que trabalha com diários. Porque normalmente, aí depois a gente pode até entrar numa definição do que é a psicopatia. Psicopata não tem sofrimento, não tem culpa, não tem conflito psíquico que justifique buscar tratamento. Então, assim, como o Freud ele fundou a psicanálise a partir dos casos clínicos dele, né, que é todo o caso de histeria, obsessiva, né, são pessoas que vieram ele que ele tratou. Né, vieram até a clínica. Que buscaram. Então, os psicopatas não têm isso. E até hoje é muito difícil. Eu pesquisei bastante até sobre psicopatia, né? Que eu falei, vou levar algum conteúdo interessante para lá e além do próprio filme, mas não tem tanta coisa assim. É muito na área criminal só. Né? Porque todo psicopata é um transgressor. Né? Alguns mais graves, que aí, como é o caso do Kevin, ao que parece, né? Mas antes de voltar, vamos lá então, para eu não perder aqui o fio de onde a gente está. Aí, falando das fases, né? Eu acho que é importante, porque no filme, a escritora, ela não relatou um caso verídico, mas ela pesquisou muito para fazer aquele livro, então ela trouxe dados muito importantes, né? A respeito de psicopatia. Já tinha gente perguntando. Não é uma história real, mas é baseada em pesquisas de histórias reais que ela foi juntando dados e por isso ficou tão verossímil. Assim, ela é uma situação tão possível. A avaliação que a Eva faz ao longo do livro é muito rica. Ela faz umas reflexões que você fica assim, meu Deus, né? Assim, então, ela realmente fez uma pesquisa ampla e muito provavelmente pesquisou também estágios de desenvolvimento segundo a psicanálise, porque ela claramente traz esses dados. E aí eu vou começar falando da fase oral, porque para Freud nós temos 5 estágios de desenvolvimento biopsíquico sexual, que são o desenvolvimento que vai formar a personalidade. Né? Todo mundo passa por essas fases, e se a gente passa de uma maneira natural, seremos adultos saudáveis, de personalidades saudáveis. Né? E o Kevin, ele já inicia a primeira fase oral. Né? Eu até anotei aqui, para explicar o que Freud entende, né, eu quero falar de uma maneira didática, né, porque eu sei que não são psicólogos e eu acho que é importante que eles entendam. Né? Para Freud, ele especifica as fases de desenvolvimento psíquico e sexual a partir das áreas fisiológicas, né, das necessidades fisiológicas que vai tendo ao longo do desenvolvimento e que a gente tem gratificação a partir dessa necessidade fisiológica. O que é isso?
né? Na fase oral, que é de 0 até 1 ano e pouco, a zona erógena não é sexual no sentido genital que a gente tem adulto, mas é a zona do prazer, é a partir da boca. Porque o bebê começa a sugar, recebe um alimento que tira aquela tensão que ele tinha, né? É como ele tivesse uma tensão, o bebê chora, 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 vem o alimento, e aí ele começa a entender que tem um certo prazer que satisfaz uma necessidade fisiológica, que mata a fome, isso diminui a tensão, e aí também tem o acalanto, né? O carinho, o colinho, e isso tudo é associado nessa fase, a zona erógena, né? A parte de onde o bebê começa a sentir prazer é a partir da boca. E o Kevin, quando ela bota no peito, ele vira o rosto. Ela fala que ele fez cara de nojo. E eu achei tão incrível, porque é como se fosse uma recusa dele em aceitar aquela gratificação para diminuir aquela tensão fisiológica, né? Porque o bebê ainda não identifica, né? Lógico. Isso tudo é para Freud, mas eu acho que faz muito sentido quando a gente começa a observar no Kevin. E aí, nessa fase, o que a gente fala que são as necessidades do bebê é uma necessidade de proteção, né? É um bebê ainda muito inseguro. Então, é aquela fase que se estabelece uma conexão com essa pessoa que alimenta esse bebê, que diminui essa tensão desse bebê. E o Kevin não tem isso. O Kevin grita. O Kevin chora loucamente, né? O Kevin não mama. Pra segurar ele, ela segura ele meio afastada, assim, dele. Longe, exato. Ela olha para esse cara, assim, só falta sacudir para ver se a criança para, onde desliga esse motor. E ele tem um grito histérico, né? Ele não tem um chorinho só de bebê, ele grita, pelo menos o que passa e o que ela fala, e no livro ela detalha muito esse horror que ela tinha desse choro dele. Inclusive no filme, aquela cena que ela vai com o carrinho, ele tá chorando, 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 ela para do lado de uma britadeira e faz uma cara de alívio, porque a britadeira abafa o chorinho dele. Eu acho que isso aí já mostra que nesse estágio, que é o primeiro estágio de desenvolvimento, que é o estágio oral, que é essa parte onde ele teria que obter algum prazer, porque uma coisa que fica muito clara no Kevin é uma total falta de prazer. Ele não sente prazer com nada. Tudo para ele tanto faz, assim, tipo, eu deveria ficar feliz? Eu deveria não sei o que lá. É um vazio existencial tremendo, né? E é incrível isso, porque ele mesmo, o bebezinho, não tinha essa coisa do prazer. E aí, tem essa questão da alimentação, do bebê, aí o Franklin pega, né? Na hora que ela tá deitada, derrotada, que o bebê tá quietinho, ele chega e pega a criança, você, meu Deus, coitada. E aí ela fica parecendo ele para não pegar, né? Ela, por favor, ele acabou de dormir. Aí ele, mas ele é tão bonzinho, né? Porque ele trabalhava, ele só chegava quando pegava e a criança estava ali. Aí ele pegava a criança, né? Assim, fazendo bilu-bilu. E ela que aguentava o dia inteiro, né? Ele chorando, ele irritadiço. E ele tinha uma questão com ela, na cabeça dela. E é o que parecia, né? E aí, depois eu vou falar um pouco sobre a psicopatia para a gente entender um pouco. E aí, o que acontece? Aí depois vem a fase anal, para Freud, né? É o segundo estágio de desenvolvimento, que é a fase de controle dos esfíncteres, né? Evacuar, o ato de evacuação, de micção, gera um prazer, né? A pessoa consegue dar prazer. E aí, olha que coisa interessante, né? Para Freud, ele diz que nessa fase é a fase que a criança começa a ser inserida no meio social. É a fase onde a criança começa a interagir socialmente, a criar uma conexão social. Porque para evacuar no banheiro, né, é um aprendizado social. Que o Kevin, com 6 anos de idade, usava fralda. E aí é muito interessante, porque a retenção das fezes é como se a criança estivesse confrontando os pais. Freud fala disso, né? Que essa fase anal é muito nessa relação da criança com o outro, né? Porque é como quando ela faz cocô, é como se ela pudesse premiar a pessoa. Isso é muito maluco, né? Para quem não entende de psicanálise, né? Se pensar fazer cocô é dar prêmio, mas isso né? Tem isso, né? A criança faz cocô e aí todo mundo que bonitinho, já tá um homenzinho
tem todo um reforço positivo cada vez que criança consegue fazer xixi no lugar certo, consegue fazer cocô no lugar certo. E aí ela passa a ser inserida nesse meio social como uma pessoa que consegue ter controle, né, do que fazer, como fazer. Mas essa fase, quando ela não é muito bem desenvolvida, que é o caso sério, a criança pode começar a manipular para onde e onde ela vai fazer o cocô dela. E aí no filme, isso é muito evidente, porque a impressão que passa o tempo todo é que o Kevin é inteligente e ele manipula as situações. Ele não faz porque ele tem uma incapacidade de controlar o esfíncter, ele controla. E controla Ele controla. Eu acho que isso fica realmente bem perceptível ali, né? Tanto que Tem várias depois cenas. de quebrar o braço, ele nunca mais fez cocô fora do lugar. Nunca mais usou fralda. Então, assim, ele tinha esse controle e ele usava o cocô para manipular os pais. Principalmente a mãe, né? Que tinha um certo... No livro fala que ela começa a ter um certo horror de ter que limpar o pinto dele, já com 6 anos de idade. Ela ficava quase uma coisa incestuosa, uma coisa esquisita eu ficar limpando o pinto dele com 6 anos de idade. Né? E realmente, né, é uma forma dele controlar essa mãe. Né? Tem uma manipulação aí do cocô. Isso é muito importante. Né? E tem a ver. E aí a fase anal, quando ela é mal conduzida, pode gerar agressividade. Né? Isso Freud já dizia. Né? Por isso que eu acho que a escritora joga com isso, né? Porque tem a ver com isso, né? Uma formação de personalidade que vai se dando de uma maneira muito estranha, muito patológica. Ela não vem... Realmente ela trabalha muito bem essas fases, é interessante. Muito, porque cada fase dessa, ela traz algumas características psíquicas associadas que tem muito a ver com o transtorno de personalidade que ele apresenta depois. É isso que eu acho que é bem interessante. Ele até fala, né, que essa coisa do controle do esfíncter pode ser até começa a reter demais, às vezes para chamar a atenção. E tinha isso, né, que ele fazia o tempo todo. Aí depois, para Freud, vem a fase fálica, né, que é dos 4 aos 6 anos, que é a fase do complexo de Édipo, né, que a criança começa a ter um certo ciúmes da relação do pai com a mãe, ela quer entrar naquela relação. E aí no filme, é bem a idadezinha que ele deve ter, quando ele entra no quarto e a Eva tá lá fazendo sexo oral no Franklin, e ele entra, fiz cocô. Aí você pensa, meu Deus, ela levanta assim, aí ele todo sem jeito e vai lá cuidar da criança, né? Então, assim, até nisso, que é essa fase que a criança começa a entrar ali, não permitir muito essa relação. Só que o que acontece é que o Franklin é meio banana também, né? Então ele não... que seria eu acho que percebe também que ele está influenciando no relacionamento dos pais. Né? Quando ele pai do outro, ele percebe que ele está criando esse conflito. E Exatamente. aí ele trabalha com isso. Ele joga um contra o outro, né? Porque com a mãe ele é quem ele é. E com o pai ele, papai! Aí sai correndo, totalmente dissimulado. Que é uma característica, né? A dissimulação, a mentira, é uma característica típica de psicopatia. E aí eu fico pensando, né? Eu lendo o livro, vendo o filme, eu fiquei pensando, gente, quantas situações, né? Que já houve nos Estados Unidos de adolescente que de fato fez isso, entrou em escola, matou. E eu nunca pensei na mãe, no pai, né? Como que eles devem se sentir, né? Mãe de um psicopata, assim, deve ser muito louco, né? Porque você vê, na verdade, o tanto de sinal que a criança dá e o quanto que é difícil lidar com isso. Né? Porque no filme, aí já falando dos sinais, eu acho que são coisas que a gente precisa falar. Deixa eu só ver a ordem do filme, para ver se eu não Até porque me parece que ele é um sinal que ele fica muito dentro de casa, né? Porque na escola, as pessoas não tinham essa percepção dele, né? Então, assim, até isso ele trabalhava, porque ele, na escola, e o livro fala isso muito melhor, eu acho, que o filme, né? Os professores, os colegas, né? Então, assim, então até nisso ele se organiza. Eu sou assim nos momentos que eu quero ser assim. Exatamente, ele interpreta papéis, né? Ele sabe o que esperam dele e ele vai e faz o que é esperado, né? Ele não era brilhante, mas ele também não se apagava. E no livro fala que ele tem amigo, que não é um amigo, é um capacho dele, né? O menino que é... No filme nem cita isso, mas no livro fala de um amigo que ele mandava e desmandava no menino, né?
O menino ficava ali Uhum. meio de objeto para ele. E é isso, né? O psicopata, ele trata o outro como objeto, não como sujeito. Né? Ele trata assim, você me serve para alguma coisa ou não. Né? Não enxerga o outro como uma... Não tem empatia, né? A tal da empatia é uma das características, talvez a mais importante, que é zero empatia. É uma incapacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar o outro como sujeito também. E ele tem isso total, né? Você vê que ele joga com as pessoas. Tem uma cena, Adriana, não sei se você vai chegar aí naquela a cena do quarto que a mãe tá colocando os mapas na Sim, parede. deixa Vai eu só. falar. Eu só quero ver a ordem aqui, deixa eu ver. Ah, gente, uma outra. Eu acho que eu fico mais ansiosa do que o pessoal que está assistindo a live para chegar naquela cena. Eu acho legal, assim, é porque eu anotei tanta coisa, tem 5 folhas escritas, mas eu acho que é interessante. Aí tem a cena do carrinho, a cena que ela tá no mercado também, que ela tá indo fazer compra. Ela sozinha, né? Tempos atuais. Ela indo fazer compra e vem uma mãe de uma das meninas que o Kevin matou. Aí ela larga o carrinho e se esconde, e na cena ela tá na frente de um monte de lata de tomate vermelha. Aí vem de novo aquela cena do vermelho atrás dela, né? E ela escondida lá sem. Aí a gente não vê mais, ela vai passar no caixa, abre a caixa de ovos, todos os ovos quebrados. Né? E aí ela, quando ela está em casa comendo o ovo e mastigando pedacinhos de casca, Da casca. É. ela vai tirando a casca e aí ela começa de novo o tempo todo a lembrar, né? Assim, ela fica o tempo todo refletindo sobre o que aconteceu, né? Aí aparece ela brincando com o Kevin, né? Na cena que ela joga a bola para ele fica parado, olhando pra... O atorzinho é ótimo, né? Fica olhando para a cabeça, Nossa, chega a dar medo. achando que o boneco assassino perde para ele. Ele com a cabeça assim, Meu Deus. aí ela joga para e você vê que ele não joga, não é porque ele não sabe. Daí aparece ela indo levar ele no médico para ver se ele escutava, se ela achava que ele era autista. Ela já percebia que ele não tinha um funcionamento normal. E aí o médico, não, tá tudo bem com ele é normal. E aí, no É, fundo, ele não é normal. Ela sabe que ele não é normal, né? é. E aí, é, aí vem aquela cena do Halloween também, que nem tem no livro, né? Não sei por que incluíram isso. Eu acho que mais é para ver o quanto que ela estava meio apavorada, meio se sentindo, né, assim, com os monstros aparecendo, porque não tem muito sentido aquilo, né? Sei lá, não entendi muito bem. Não achei tão relevante, né, quanto outras coisas. E aí ela vem e lembra da situação, acho que uma cena também que é importante, é quando ela vai trocar a fralda, ele desce da cômoda lá da troca da fralda e faz cocô de sacanagem. Ele olha para ela e faz força, que é quando ela joga ele quebra o braço. E aí ela leva ele pro... Você viu como ele era sementinha do mal, né? Porque ela leva ele no médico, ele pede para entrar sozinho, com uma maturidade esquisita, né? E é o médico, nossa, ele foi um rapazinho, e ela apavorada, né? Imagina nos Estados Unidos o que não acontece com uma mãe, né, que tá com a Você criança longe. joga o filho. É. É, e aí ele chega em casa e conta aquela mentirinha pro pai, né? E aí eu acho que nesse momento ela adquire uma dívida com ele moral muito grande. Aí o Kevin começa a manipular a mãe por conta disso. Tem uma cena que ela tá no carro dirigindo, Kevin, vamos passar na loja? Aí ele passa a mão assim na cicatriz, eu quero ir pra casa. É. Eu quero ir pra casa. Aí ela olha pra cicatriz, então vamos pra casa. Gente, ele manipula a culpa dela, né? Ele acabou tendo assim uma carta na manga para manipular ela o tempo todo. E a manipulação pela culpa, né? Porque ela se sentia, imagina, né? Deve ser horrível, né? Ela não era uma pessoa má. Ela não era psicopata, né? Ela não tinha prazer em machucar ele. Ela só não sabia lidar com ele, né? Ela perdia. Eu acho que o livro mostra bem, o filme até mostra bem isso, e o livro deixa isso ainda mais claro, o quanto ela tenta ser a mãe natural, ela tenta cuidar dele, né? Até quando ela tá jogando bola, quando ela tá tentando ensinar, ela tenta, ela se esforça, ela vai contra a natureza dela e ela tenta. Mas Só ela que tenta de uma maneira robótica, né? Ela não não, tenta de uma maneira assim. Tanto que ele fala depois na prisão, quando ele lembra da cicatriz, que ela pergunta, você se lembra? Ele falou, claro que eu me lembro. Foi a única vez que você foi honesta. é, Porque, é. assim,
tenta, porque ela sabe também que tem um papel de mãe que ela não está desempenhando. Isso que eu ia falar. Ela tenta ir contra a vontade dela. Ela tenta fazer o que é possível para ela, né? Isso. Para Ela sabe que ela tem dele. que cuidar daquela criança, né? Olha essa cena que ela empurra ele, ela não trata ele assim mal. Ela não bate nele, ela não é Não, mas ela não, mas assim, tem uma ausência de amor, isso é um fato, né? Ela não ama. Quer dizer, não. esquisito, né? Tem uma cena que ela fala pra ele que ele tá no berço. Eu não sei se é no livro ou se é no filme. Eu acho que é no filme mesmo. Deixa eu ver se tá aqui. Que ela fala, a mamãe era feliz antes de ter o Kevin. A mamãe tinha vida antes de ter o Kevin, com olho de ódio para aquele bebê toquinho olhando para ela. Aí o marido dela chega, né? E vê ela falando isso. E aí cria um mal-estar e tal. Ela não. Aí ela levanta assim meio assustada, porque ela não. Não sei se é no livro que tem, agora eu não me lembro, mas acho que tem no filme também essa cena. Eu acho que é no livro. Mas acho que tem também no filme uma cena assim que ela fala, que ela diz que era feliz antes de ter o Kevin. Enfim, assim, ela de alguma forma ela demonstrou isso para ele em vários momentos. Responder o que tem no filme, sim. Eu realmente agora também fiquei na dúvida. No filme aparece, eu anotei. Mamãe era feliz antes do Kevin nascer, sabia? Agora mamãe acorda todo dia querendo estar na França. Isso. Porque ela realmente, né? E aí o Kevin começa com essa maninha horrorosa de ficar para tudo que ela fala, né? Aí aparece ele botando a comida, entupindo de sal. E assim, o Kevin não tinha limites. Ninguém colocava limite. Ele sentou na hora que ele tá com a comida, ele bota um saleiro em cima da comida. Ele faz o que ele quer. Em momento nenhum, a mãe, por não ter nenhuma conexão com ele, eu acho que ela tinha muita culpa por não amar ele, e aí ela não consegue se impor com ele, e o pai é um banana. Ah, garotão do papai, é o garotão do papai. Que também, assim, tem uma coisa, não sei se também isso é no livro, no filme, mas que o Kevin fala que o pai dele nunca amou ele. O pai dele amava alguém que não era ele. Porque ele interpretava esse papel de filho americano perfeito, né? No livro ela critica muito esse jeito do Franklin de ser um americano típico, né? Que quer um casamento, que não sei o quê, quer jogar futebol com o filho, não sei o que lá. E o Kevin interpreta esse papel porque ele sabe que é isso que o pai quer. E aí é o que ele diz, meu pai não me ama, ele ama quem ele gostaria que eu fosse. Né? Então é tudo muito maluco, né? Porque o Kevin é muito inteligente. Ele percebe essas coisas, né? Que de fato existem. O Franklin criou para ele um filho ideal, que era longe de ser quem era o Kevin. Ele negava as evidências. E no livro, no filme, não tem tantas evidências, mas no livro tem muita situação. Tem a situação do vizinho de bicicleta, que o Kevin soltou alguma peça da bicicleta e o garoto se acidentou gravemente. E aí vem a família falar, o Kevin foi a última pessoa que mexeu na bicicleta, isso não solta sozinho, não sei o que, não sei o que lá. E aí a mãe do Kevin já gela, né? Porque ela sabe que o filho dela é capaz disso. E aí o pai do Kevin, ele é só um garotão. Você imagina, por que você está dizendo que é o Kevin? Como você sabe que é meu filho? Assim, uma cegueira. Porque é isso. Então, e aí ela de vida tão idealizado para ele, casar, ter filhos, assim, família de margarina, que ele não via que a vida dele não era isso, né? E aí eu acho que é aí que ela fica mais quieta ainda de não falar mais. Porque no livro também tem a questão do bullying, né, que ele faz com a menina também que tem anorexia, né, bulimia. E a mãe da menina também veio falar com ela e aí ela já nem leva aquela questão pra frente. Tipo, ela não vai discutir aquilo, ela é capaz. Ela sabe que ele realmente pode ter feito isso, mas ela não... Aí ela já faz o papel dele. Não, ela tem que entubar. Exato, exato. E no fundo é porque a própria mãe se vê muito incapaz de dar um limite nesse filho. Tipo, o que eu posso fazer se ele faz isso? Sua filha que lide com isso, porque eu não posso fazer nada. Aí a mãe da menina até fala, mas você não pode fazer nada? Ela, não. Tipo, é muito doido isso, né? Mas aí é isso, né?
é uma criança que não tem limite. Você vê ele pegando pão com geleia e joga em cima da mesa, e a geleia sempre vermelha, né? Tem hora que ela tá falando, ele tá espremendo aquela geleia, sempre aquela coloração meio... sempre tem esse simbolismo, né, do sangue e tal. E ninguém dá um limite. Você não vê o Kevin ouvir um não o filme todo, o livro todo, né? Completamente sem limite, né? Ninguém educa ele. Ele já é uma criança com N problemas, e aí eu acho que a gente pode entrar um pouco já na questão da psicopatia, né? O que que é a psicopatia, o que que leva uma pessoa a ser um psicopata. O que se entende hoje é que é um problema biopsíquico social, né? Tem uma questão biológica que está sendo muito estudada por neurocientistas e tal, porque tem a amígdala, que é no cérebro, né, que é a parte responsável pelas emoções, e o que eles entendem, e até bem forte falar isso, mas eles falam que, assim, que os psicopatas não são humanos, porque eles não têm emoções humanas, eles não têm sentimentos, eles não se afetam com nada, né? Como se fosse assim, eles não têm emoção. Eles só têm ação, impulsividade, agressividade, mas eles não têm, assim, uma emoção que mobiliza. E o Kevin mostra muito isso, né? Nada afeta ele. Ele vive com aquele ar de tédio profundo, de vazio de vida. O quarto dele é incrível, não tem uma folha fora do lugar. Ele é toda a cama esticadinha, a parede pintadinha, tudo organizadinho. E é no livro, não sei se no livro, no filme fica com esse dilema, mas a história... Ela entra no quarto dele e fala, é um quarto impecavelmente limpo, que poderia ser o quarto de qualquer pessoa. Porque é isso, né? Qual é a personalidade do Kevin? Quem é o Kevin? E isso, quando aí entrando no assunto do quarto dela, quando ela faz o escritório todo colado de mapa, que era a vida dela, e o Kevin pequenininho encosta na porta, isso é muito bobo. E ela fala, o que é bobo, né? Isso aqui é o nosso quarto, pode refletir a nossa personalidade. Você quer fazer isso para você? E ele, para quê? Tudo para ele assim, para quê? Nada tem sentido para o Kevin. Quando ela fala refletir a sua personalidade, ele ainda fala qual personalidade? Qual personalidade? É isso que eu fico, nossa, quando ele fala isso, uau! Porque isso, né? Ele não tem uma identidade, alguma coisa que ele... Eu acho que até isso é uma questão dos psicopatas, né? Essa coisa de querer ter muita visibilidade, tem que ter plateia, tem uma questão com o poder. Quando ele sai, né, na cena lá do crime, ele sai, né, naquela coisa assim, ele está sendo visto pela primeira vez, talvez, né? Ele quer ser visto, ele quer a plateia, né? E isso é muito louco. É muito louco. E é engraçado que, bom, não vou pular a parte, vamos voltar então. A questão... Aí ela deixa ele quieto lá no escritório, e aí tem uma coisa que no filme não fala, mas que ela repete muito no livro, que eu acho que é muito importante, é que o Kevin, ele destrói tudo o que é favorito de alguém. Ele não suporta. Isso é a análise que a Eva faz, né? Claro que ela não é isenta, porque ela também tem as questões dela com o Kevin. Mas ela diz que o Kevin se incomoda com o fato das pessoas terem coisas favoritas na vida. Ele quer destruir, né? Tanto que ele matou o bichinho que a irmã amava, ele jogou tinta no quarto dela, que era toda a história dela. Ela amava essa coisa de viagem, dos mapas e tal, ele taca tinta vermelha em tudo, né? Então, assim, ele destrói porque ele não consegue ter para ele nada de favorito. Qual é a sua cor favorita? Qual é a sua comida favorita? Ele não tem nada favorito na vida. E aí, quando ele vai eleger as crianças que ele vai matar, ele mata, não é aleatório, né? No filme não fala muito do massacre em si. Pois é, o filme eu acho que peca muito em não deixar isso claro, e não falar realmente sobre isso. Talvez de uma forma para não impactar tanto, porque isso no livro eu acho que é realmente impactante. Essa escolha dele, né? É muito forte. O que eu percebi, assim, que eu vejo é que ele escolhe quem vai, ele vai matar. É uma escolha aleatória, né? Tem uma motivação clara para cada coisa. A questão que eu acho é que o filme, a diretora elegeu contar a história da Eva, não é a história do Kevin. Né? O livro, ele enfatiza muito a relação da Eva com o Kevin, fala bastante do Kevin. No filme, é a história da Eva.
né? Assim, que tem a questão do Kevin, mas o Kevin é quase um pano de fundo para o drama da Eva, né? Tanto que enfatiza muito essa coisa essa rejeição social da Eva. No livro não fala muito sobre isso. Porque no filme é o Pois tempo é, todo. eu tô vendo aqui, só o filme já me deixou perturbado, né? Alguém falando isso. Então, acho que de repente, até por isso, realmente, essa escolha do foco. Porque se o filme sendo, né, dessa forma, pegando, digamos assim, mais leve do que a história, né, do livro, como é descrita no livro, já impacta tanta gente, o que a gente Sim. viu realmente das pessoas falando que, nossa, esse filme me impactou, esse filme é muito tenso. E se realmente o filme retratasse o livro nos seus detalhes, seria muito Exato. mais. E aí o que acontece? Eu, quando li o livro, não tive coragem de ver o filme. Eu li o livro, assim, juro por Deus, teve uma noite que eu fiquei com dor de cabeça. Eu falei, gente do céu, que coisa horrorosa. Eu não tive coragem de ver o filme. Eu falei, não vou ter condição de ver esse filme. Mas depois que eu vi o filme, eu achei o filme muito mais leve do que o livro. Ainda bem, porque senão seria talvez muito indigesto. A questão do olho da menina, você chegou a ler o livro até o final? Uhum, sim, A questão do olho, sim. depois eu até vou falar um pouco disso também. Bom, aí a gente estava falando dessa questão dos favoritismos, né? O quanto que o Kevin se incomoda com a felicidade alheia, né? Com pessoas que são felizes, né? Ele se incomoda porque ele não consegue. Ele não consegue ser feliz, ele não tem essa capacidade, ele não consegue ter prazer. E não ter prazer é um incômodo muito grande. Nada dá prazer. Aí já tem gente curiosa aqui querendo saber como é que foi a escolha das pessoas. Olha, vai ler o livro. A gente pode até falar um pouquinho, né? Na verdade, assim, teve toda uma coisa, porque isso faz diferença, né? Do que é um crime passional, do que é um crime por um psicopata. O psicopata vai planejar, vai elaborar, vai ter todo, né? Não é uma coisa impulsiva de chegar matando todo mundo, porque eu estava muito doido, porque, sei lá, minha namorada terminou comigo, eu perdi a cabeça e matei ela. Não é isso. Né? Não é motivado de uma forma assim apaixonada, né? Ele tem toda uma elaboração prévia, que foi o que o Kevin fez. Porque no filme ele leva as crianças para o ginásio. Crianças não, adolescentes, né? Na verdade, ele elege alguns colegas de turma baseado em algumas características. Né? Um porque era campeão de não sei o quê, de algum esporte que eu não me lembro. A menina porque era muito bonita e se achava demais. Um outro porque cantava ou dançava. Eram pessoas que se destacavam de alguma forma. Era até uma noite de premiação, né? Ele escolheu a noite, porque aquela noite seria a noite da premiação. Da premiação. Não, acho que não tinha premiação, acho que ele criou isso. Ele fez os bilhetes da escola dizendo para reunir essas pessoas, porque elas ganhariam um prêmio por terem se destacado. E aí cada uma na sua área. Ele criou isso. E aí ele atraiu esses adolescentes para o ginásio, que era distante da sede da escola, para poder fazer tudo com calma. Ele botou as trancas e tal, e fez todo o cenário. Né? Mas não foram meninas, foram 9 adolescentes, um professor, uma professora, e um soldado que entrou lá de gaiato, porque acabou ficando e morreu sem querer. Foi entregar um lanche, coitado. E acabou ficando. Foi entregar lanche, porque até lanche ele mandou entregar. Foi uma coisa muito psicopata, né? Não é uma coisa assim impulsiva, é muito louco, muito louco. Bom, mas antes de chegar na cena, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei na ordem, eu tento manter a ordem. Eu acho que é interessante, sim, quando ela vai ficar grávida. Aí no livro já relata um pouco mais essa segunda gravidez. A segunda gestação era um desejo da Eva, não do Franklin. Ela começou a pensar, e é interessante porque não se diz muito porquê, né? Por que ela resolveu engravidar de novo? Não sei se a experiência com o Kevin estava tão ruim que ela quis ver se ela era... Talvez seja uma coisa egóica dela, né? De querer ver como que ela seria mãe de outra criatura, né? Porque com o Kevin não deu para ela exercer a maternidade. Ela não conseguia, né? E aí ela quis engravidar. Ela um pouco no livro como se o Kevin fosse dele, né? E a menina fosse dela, né? Como se ela precisasse alguma coisa. Porque eu acho que o relacionamento do Kevin, ela fala um pouco disso no livro, que ela começa a perder o marido. Ela começa, ela já não tem o filho, né? E o que ela tinha, que era o marido, ela começa a perder. Então, eu acho que ela se vê meio que num momento sozinha.
Ela, até antes do Kevin, era ela e o marido. E as viagens dela e o trabalho dela. E ela, depois do Kevin, o marido se distancia dela e ela perde o marido e ela perde as viagens, ela já não trabalha mais. Então, eu acho que ela se vê naquele momento ali procurando alguma coisa que seja dela, alguma coisa para ela. E aí eu acho que... E aí ela fica grávida sem o consentimento do Franklin, né? Na verdade, ela engravida. Quando ela fala de engravidar, ele acha que ela não dá conta nem do Kevin, vai arrumar outro filho para quê? E aí ela engravida sem pedir a opinião dele, né? E aí ela tá na cozinha, barriguda, e o Kevin fala, mamãe tá gorda. Aí quando o Kevin é que percebe, né? Você vê que ele era muito perspicaz, ele era muito esperto. E aí o pai, na hora, olha, e aí já sacou tudo, né? Quando é que você ia me contar, e não sei o que e tal. E aí é engraçado, né, que o pai temos que conversar com o Kevin, né? E aí ela senta lá para falar da sementinha, que não sei o que, ele, você tá querendo falar de sexo? E aí você sabe o que é sexo? Sei, quando pega o pinto do menino, bota na periquita da menina, não sei o que, tudo assim, com aquela clareza assustadora, porque ele era uma criança relativamente pequena. E aí ela fala, vai ser legal, é até a frase famosa do filme, né? Que ela fala, vai ser legal, você não quer alguém para brincar com você? Ele falou, não. E aí ela falou, a gente se acostuma, você pode se acostumar, né? Como se fosse possível se acostumar com alguma coisa que você não deseja. Que é muito o que ela talvez sinta em relação a ele, né? A gente se acostuma de alguma forma, né? E aí, enfim, ela estava engravidando e no filme não mostra muito, né? Ela, né, da forma como você se acostumou comigo. Porque ele não alguma coisa de amar, né? Vai alguém para amar, alguma coisa assim. Aí ele fala que não, e aí ela fala, né? Mas você pode a gente pode se acostumar. Tipo, a gente pode não amar, mas se acostumar. Aí quando ele fala, como você se acostumou comigo, quer dizer, você não me amou, mas se acostumou. Sim. Ele dá muitas verdades na cara dela, né? Ele joga umas assim, e aí ela tá o tempo todo indo visitar ele no presídio. E aí fica aquele desconforto, né? Ele sentado, ela sentada, ninguém fala com ninguém, né? No livro, eles têm mais diálogos, né? No livro tem uma troca, às vezes de animosidade até, né? Porque ela também dá umas nele, né? Mas é interessante, porque você vê que ela se relaciona com o Kevin de uma maneira muito genuína, assim, muito verdadeira. Diferente do pai, né? Que se relacionava com um ideal de filho que nunca existiu, né? Com ela, o Kevin é quem ele é. Eu acho que isso tem um lado interessante, né? Ele com ela, ele não tem máscara, né? Ele é o que é. Debochado, sarcástico, né? E ela se acostumou com aquilo. Ela, de certa forma, ela aceitou aquilo, né? Sim, sim. Mas é muito doido, né? É muito doido. Então, Quando você... mãe, ele era ele mesmo. Ele nunca escondeu quem ele era para a mãe. A mãe sabe exatamente quem ele é. Sim. Sabe exatamente o que ele é capaz. Quer dizer, não a esse extremo, mas, né, porque a gente vai imaginar, né, uma coisa extrema, assim. E o livro, ele fala sobre isso também, dessas conversas deles com eventos parecidos que aconteceram. Isso o filme não traz também. E eles conversam com o Kevin sobre um caso que teve na escola, numa escola, né, um pouco tempo antes, né, e perguntam a ele se alguém na escola dele demonstra algum tipo de atitude, né, uma personalidade que levar isso, e ele diz que não, que, né, enfim... Não, ele incriminou um colega de turma, lembra? Que, assim, no livro ele fala que eles vão, tipo, fiscalizar os armários dos alunos e acharam uma carta dizendo um monte de atrocidade, que o Kevin que colocou lá, né? Ele fazia isso o tempo todo, pequenas maldades. E eu acho que isso é interessante porque o psicopata mora ao nosso lado, né, gente? Psicopatia existe de fato, né? Talvez não nesse nível de gravidade do Kevin o tempo todo, graças a Deus, mas existem sim, né, esses pequenos delitos que podem causar... Uma coisa é fato, né? Psicopata, de maneira geral, é sempre um transgressor. É sempre alguém que não respeita a lei nem regra. Né? Pode ser um psicopata do colarinho branco, político, pode ser um psicopata que dá pequenos golpes em mulheres. Né? Eu fiquei sabendo de um caso recentemente, o cara inventou uma história, manipulou uma situação e roubou 30 mil reais da mulher.
e por aí vai, né? Tem esses golpes, né? Tem os golpistas, que são pessoas frias, que criam situações, e a gente precisa conseguir identificar alguns sinais. Eu acho que até para a gente se proteger na vida, né? Porque muitas vezes acontece, né? Bom, deixa eu ver aqui. E aí, uma passagem que eu acho que é interessante. Bom, primeiro, quando aí ela tem a bebê, aí o Kevin vai no hospital, joga água no rostinho da criança, né? Já começa bem, né? Vem ver teu irmãozinho. Ele vai lá e fica jogando aguinha até a criança chorar. Então é lógico, né, que o Kevin se incomodou com essa atenção que a menina começou a roubar da mãe e do pai, né? Ele já fica. E a menina idolatra o Kevin, né? No livro fala muito, acha o Kevin o máximo, né? Ela fica atrás do Kevin e o Kevin trata ela como um objeto. Que ele brinca, ele amarra, ele prende. No livro tem uma situação que ela sobe numa, ele bota ela em cima de uma árvore e vai embora. Ela fica presa numa árvore de 6 metros de altura. E ela era medrosa. A mãe fala muito isso, né? Que ela era muito medrosa. Que ela era incapaz de fazer uma maldade, que ela era muito medrosa. Ela entrega o irmão. Nem ela. Então, parece até que ela, o pai ali, todo mundo já tá no... Porque ela não entrega o irmão nem na questão do olho, né? Quando Pois ele faz... ele é tão manipulador que talvez, assim, ela nem perceba a maldade dele, né? Tipo, ele faz diretamente, mas talvez ela nem veja, porque ele faz de um jeito, é igual o bichinho que ela amava, o bichinho de estimação, que parece uma porquinha da Índia no filme, né? Na vida real, no livro tem um nome doido aí de um bichinho super exótico e tal, e que o Kevin dá fim no bicho, né? Bota dentro do triturador da pia, né? Que na hora que ela liga o negócio, a água começa a subir, aí dá aquela sensação, você, ai meu Deus, você imagina só um bichinho triturado. Nossa, só de pensar, nossa, essa cena, ai meu Deus. O Kevin tá lá fora brincando com o pai, né? Se fazendo de bobinho. E ele olha pra ela. Aliás, também, cada um dos atores, em cada uma das fases, eu acho assim, que todas foram escolhas fenomenais. Eles estão muito bem. Ele pequeno, ele adolescente. Outro detalhe interessante dele adolescente são as roupas curtas, né? Ele parece que usa as mesmas roupas de quando era criança. No livro ela fala muito do incômodo dela com essa maneira dele se vestir, né? Que até na cadeia, lá no presídio que ele estava, ele lançou moda. Um monte de gente começava a querer usar as roupas como ele, né? E aí ele ficava, né? Enfim, o Kevin era todo... Você vê que ele é todo esquisito, né? Você vê que ele tem vários sinais, tem essas maldades que ela nunca conseguia comprovar muito, né? Tipo, ela sabia que era ele que tinha botado o bicho lá, mas ela não tinha como provar. Ela sabia que era ele que tinha cegado a irmã, mas ela não tinha como provar. Tudo ela sabe, né? Ela percebe que ele está sempre envolvido nas maldades, mas ela não tem como provar. E aí o marido cada vez mais acha que ela realmente está passando de todos os limites. Agora vai acusar o pobre coitado de cegar a irmã. Aliás, essa cena dele comendo a lixia é de matar, né? Que ele pega... É um clássico. Falando, e ele é como se estivesse realmente ali devagando, né? Curtindo. E aí é tão interessante entre os dois, porque ali existe um climão entre o pai e a mãe, que ele quer que ela peça desculpas a ele, e tá tendo que fazer aquilo, ela é meio que obrigada, né, a fazer aquilo, então ele tá se deliciando com aquilo tudo que está acontecendo ali. E ele fica assim, aí o pai, nós não queremos que você se sinta culpado. Ele, eu? Culpado? Eu não me sinto culpado. Tipo, cagando para aquilo tudo. Literalmente, assim. Mas é tua irmã, vai ter que botar um olho de vidro. Tipo, ele não tá nem aí para aquilo, né? Assim, não tem... E no livro ela detalha bastante, né? Essa questão da menina ter perdido o olho. Ela ficou 1 mês no hospital. Aí tem essa coisa da limpeza, do buraco do olho. Aí ela entra em detalhes sórdidos, assim, né? De como era difícil para ela manter esse cuidado com o olho da menina, né? E essa dor que ela tinha de saber que não foi, assim, na cabeça dela não era um acidente. Primeiro que o Franklin acusou ela, porque ela teria esquecido o desentupidor de pia, que ela jogou para desentupir o bicho que ele enfiou, e aí ela teria esquecido de fechar o armário. E no filme não mostra, né? Porque mostra ela tirando a tranca, pegando, mas não mostra se ela esqueceu ou não. É sempre aquela dúvida.
O filme deixa a gente meio que nessa. Eu voltei até na cena, mas o que aconteceu? Será que eu perdi alguma coisa? Aí só depois da cena seguinte, ela falando. Cenas assim, não é uma coisa contínua, né? Mostra uma coisa ali, outra coisa aqui, e aí você fica assim meio passeando na memória dela, é como se ela estivesse montando um quebra-cabeça, né? Ela fica tentando entender o que aconteceu, aí ela busca uma coisa, busca outra, são sinais de que de fato tinha alguma coisa errada, né? E aí eu acho que é interessante essa questão da gente falar do olho de vidro, porque eles não fazem isso no filme, que eu acho que ia ser pesado demais, mas numa das visitas, aí eu vou contar para quem não leu o livro, numa das visitas dela no presídio, o Kevin tá lá conversando com ela e tá brincando com uma coisa na mão. E aí ela ficou olhando, o que você tem na mão? Aí ele mostra para ela, é um olho da menina. Isso é tudo no estômago, né? Porque... Não, isso aí não tem entrado no filme, eu acho que é até compreensível, porque, nossa... No final, eu acho que é interessante a gente falar dessa questão do olho, porque depois, na última cena, que ele faz um caixão pro olho. Enfim, né? Vamos... Não vou atropelar, deixa eu voltar aqui então. E uma coisa. Aí você vê, tem coisas que o filme enfatiza a Eva, né? Tem essa situação do trabalho dela, que no livro nem consta isso, dela trabalhando, do cara deu uma assediada nela, aí tadinha, dá uma dó nela, toda encantada, que o cara chama ela pra dançar, ela toda, né, felizinha, já não sei dançar, não sei o quê. Aí ele vai e chama ela, eles traduziram como metida, mas chamam ela de puta, né? Assim, quem você pensa que é? Quem que vai querer sair com você? E aí ela pega as coisas dela e vai embora, assim, muito... E dá uma pena, né? Assim, porque, tipo, ela tá pagando... Na cabeça dela, ela tá pagando não só pelo que Kevin fez, ela se sente culpada também. Eu acho que isso é importante, né? Ela sente todo aquele peso social em cima dela, porque ela tem uma culpa muito grande, ela acha que ela merece ser tratada assim. Isso, o livro também deixa mais claro, porque o livro fala do julgamento dele, que o filme também não traz muito isso. E que, inclusive, ela também foi julgada. Né? Sim, exato, ela responde, porque ele é menor. Ela também responde. O livro fala bem disso. E aí ela perdeu todo o dinheiro dela, eles eram ricos. E ela gastou uma fortuna com advogados. Ela foi tentada. O Kevin pegou uma pena ridícula de pequena. Ele pegou 7 anos de prisão por ter matado... Porque ele já tinha pensado em tudo. E isso também, eu acho que o filme também não mostra muito isso. E ele já tinha pensado, o advogado, quando ele ganha, e ela fala pro advogado, né? Poxa, mas ele só ganhou essa pena, foram 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Porque ele apresentou alguma prova, né, alguma coisa de psiquiatra, alguma coisa assim, que ela fala, mas como que você conseguiu isso aí? Não fui eu, foi o Kevin. Então, assim, exatamente. Ele na própria defesa dele antes de cometer isso. Olha como ele começou a tomar Prozac. A história é que ele começou a tomar Prozac um pouco antes do atentado que ele fez, porque ele leu que algumas pessoas estavam apresentando efeitos colaterais de ficar muito doido com Prozac. E aí isso amenizou a pena dele, como se ele estivesse tomando Prozac, por isso ele surtou e matou todo mundo. Ele criou toda a situação. E aí, como ele matou todo mundo antes de completar 16 anos, para pegar uma pena menor, né? Ele poder ficar ali cumprindo. Ele ficou 2 anos numa coisa meio de... Deve ser igual aqui, né? Tipo, reeducação, socioeducativa. E aí depois E ele de lá ia pro presídio de adultos, mas ele ia cumprir 4 anos e ia ser solto. Que é surreal. E aí, só a questão da culpa dela, quando ela é inocentada, né, a culpa dela como mãe, enfim, ela consegue. Ela, no livro, ela fala isso, que ela acha que ela não deveria ter sido. Ela não fez muito esforço para ser inocentada, né? No julgamento dela, ela não faz esforço algum. E muito pelo contrário, a mídia cai em cima dela por quanto ela é apática, por quanto ela não, né? Então, assim, se realmente qual teria sido a responsabilidade dela, né, como mãe, já que ela mesma mostra uma pessoa
tão, tão apática, tão... Eles chamam ela de uma coisa que é tão... Né, Isso colocou ela como uma pessoa fria, né? Como uma pessoa que ela mostra, assim, ela não demonstra, aparece só ela saindo do filme, né? Cercada pelo advogado, então, e a multidão ela quase cai, né? Entorta o pé. ela aceita, porque ela aí já se sente também culpada. Sim, e aí, exatamente. quando ela é punida, ela né, se sente, ela acha que ela deveria pagar também por isso. Sim. Ela deveria ter recebido a pena. E ela paga E caro, isso porque... Fala. E aí explica também no filme. Eu tô falando muito assim, porque depois que eu li o livro, eu entendi tanta coisa que o filme conseguiu não explicar, e de repente acho que muita gente pode também não ter tido essa percepção. Explica por que ela própria está limpando a própria casa, a tinta. Porque ela disse que ela poderia ter contratado alguém para fazer, ela ainda tinha alguns recursos que ela poderia ter pago alguém para fazer. Só que isso seria mais uma coisa que as pessoas, né, iriam falar lá. Ela tá pagando alguém para fazer, ela não faz. Então a limpeza é como se fosse uma punição para ela mesma. Ela está o tempo todo se submetendo nela. Ela comeu um ovo quebrado, ela tira a tinta com a unha, ela aceita um subemprego, ela paga. Ela se impõe essa... Isso. Inclusive faz parte, eu acho, da pena dela visitar o Kevin toda semana, né? Porque ela vai lá. Sim. Ela vai lá. Né? E fica aquele desconforto na sala antes de entrar, né? Ela tem todo uma coisa que ela se impõe de ir lá, né? Apesar dela no livro mostrar o tempo todo não entender exatamente o que ela sente pelo Kevin, né? Isso é muito doido, né? Porque ela se questiona disso. Ela, em momento, eu acho que o que mais me impactou quando eu li o livro é a honestidade que ela olha, assim, ela não se isenta de responsabilidade, né? Eu acho que ela tem que colocar as coisas. Oi? Ela tem ficado na cidade, porque ela mesma fala, ela poderia ter ido embora. Ela Sim, poderia ter abandonado ele, poderia ter saído dali e para um outro lugar. Mas ela fica ali. Ela fica sob aqueles olhares todos que responsabilizam ela o tempo todo, apesar dela ter sido absolvida. Né? Exato, exato. Ela se submete, né, aquele sofrimento todo, né? E aí, bom, isso é uma passagem que eu acho interessante também. Quando ele tem, por volta de uns 10 anos, ele fica doente. Ele vomita, ele tem febre. E no livro ela relata em mais detalhes que talvez tenha sido a única semana da vida dela e do Kevin que eles tiveram uma aproximação real e afetiva, né? Porque ela viu pela primeira vez sinceridade no Kevin. Ela fala até que a irmã vem trazer alguma coisa no quarto e normalmente ele repele, chama ela de retardada, né? Trata ela mal, e aí ele agradece com carinho. Ela foi deixar um bichinho de pelúcia para ele, ele agradece com carinho. Foi a primeira vez que ela conseguiu se aproximar dele. E aí no filme aparece ela dando a mão, e aí é quando ela lê a história de Robin Hood, que dá a brilhante ideia dele virar, né, começar a mexer com arco e flecha. E aí é interessante que ele tenha adotado essa ferramenta para ele, né, a partir desse vínculo com a mãe, né, que foi esse momento de vínculo, né, que ele está ali, que ele tem um pouco dessa atenção com a mãe, né, e ela no livro, no filme aparece também, ele rejeita o pai até toma um susto, né, ele quer entrar no quarto, ele, não, agora não sei o quê. Aí tirou o pai do quarto e ficou com a mãe continua lendo. Aí ela dá um beijo carinhoso, de verdade, na cabeça dele. Eu acho que pela primeira vez ali, e ela fala no livro, né, que nessa semana ela teve o Kevin como filho, porque ele passou muito mal. E aí ele ficou mais vulnerável, mais frágil. Mas aí no livro aparece, né, no filme, que ela chega de manhã, você quer comer o quê? Ele, qualquer coisa. Porque no livro ela fala que assim, ele nunca prefere nada. O Kevin não tem nada favorito na vida. E quando ele estava doente, ela perguntou para ele, tipo, você quer sopa de cebola ou sopa de não sei o quê? Ele falou, não, eu quero sopa de cebola. Ele preferiu alguma coisa na vida, porque ele normalmente não prefere nada. E aí foi um momento para ela de interação, de afeto que eles tiveram. E eu acho que é importante, né? Porque foram aqueles 10 dias ali, 10 dias não, uma semana mais ou menos, que ele ficou doente e que ela conseguiu construir esse vínculo, mas aí veio essa questão do arco e flecha,
que ele pedia para ela ler repetidamente a história de Robin Hood. E é onde ele se sente poderoso e começa a treinar, e o pai cada vez dando um arco e flecha melhor do mundo para ele, né? E ele está lá, enfim. Mas eu acho interessante que tenha tido essa associação, né? Ele usar essa ferramenta de poder, porque é uma ferramenta de poder para ele, né? E é uma ferramenta que ele foi apresentado pela mãe, né? Sem querer, através da No história momento de de família. fragilidade dele, ele se conecta com ela. Exatamente. Que é isso que falta neles. Essa conexão, ela não acontece. Porque essa conexão que a gente que é mãe, né? Você é mãe, eu sou mãe, ela não é imediata. Eu lembro de ter tido minha filha também, botar ela no peito, e eu não senti um amor imediato, tipo instantâneo. Eu lembro que passou 24 horas, eu morri de amor por ela. Mas na hora que eu peguei ela no colo, era um estranhamento de um serzinho, né? Não é uma coisa assim tão, é da natureza da mulher. Não existe isso, né? Nós, que já somos civilizados, não somos guiados pela natureza mais, né? A gente não come por instinto, só come se tiver fome. Não, a gente deseja, né? Eu tenho fome de coisas específicas e por aí vai, né? Bom, E o bebê também, apesar, né, dessa coisa do instinto de se alimentar, ele às vezes demora a pegar o peito mesmo. Tem bebê que rejeita, que é difícil, ele sente fome, pega o peito. Então, assim, tem essa conexão, nem sempre ela realmente ela é assim, instintiva e imediata. Sim. E não é fácil essa relação, mesmo com o amor, né? A gente amando o nosso bebê, amamentar não é tão instintivo. Nossa, amamentar dói demais no início, é muito difícil. Eu sofri muito, um mês, assim, meu Deus do céu, feito sangrar, fiquei quase com mastite. É uma coisa louca, porque a gente romantiza demais a maternidade. O livro mostra isso também. Toda essa sensação ela teve, inclusive a mastite. O livro também fala isso. Isso. O filme não Aliás, tem. ela fala quando ela teve mastite, foi quando ela teve paz, porque ela teve que ser internada. E ela ficou uns 3 dias sem ouvir o Kevin chorar. Ai, que horror. Mas tem isso, né? É claro que, assim, na maior parte das pessoas, essa conexão se estabelece, né? A partir daquele serzinho e tal. Mas pode ser que não aconteça. E não é toda mãe que não deseja o seu filho. Oi? Inclusive tem mulher que tem depressão pós-parto, né? Que demora. Sim. Não, e assim, e não é toda mãe que não deseja o seu filho que vai parir um psicopata, né? Então, assim, a culpa é da mãe? Gente, quantas mulheres engravidam sem querer na vida? Imagina se todo mundo tivesse um bebê não desejado, né? É claro que não é uma linha reta, né? Tipo, ela não deseja o bebê, logo a culpa é dela e o bebê é um psicopata. Não é assim, né? São vários... O que eu até li aquele livro Mentes Perigosas, que é da psiquiatra, aquela Ana Beatriz Barbosa. Ela fez Mentes Ansiosas, Mentes Hiperativas, e no Mentes Perigosas ela fala, né? Ai, perdi o que eu ia falar agora dela. Daqui a pouco volta. Mas, enfim, que assim, na verdade, assim, para a pessoa se tornar psicopata, tem um componente que é biológico, que pode ser ou não disparado pelo ambiente, né? Se a criança cresce num ambiente de muito amor, pode ser que isso minimize. Mas, na verdade, com ele, juntou todos os componentes. Né, uma dificuldade com a mãe, essa falta de conexão com a mãe, que de fato aconteceu das duas partes, que a relação nunca é de um só. Tem alguma questão biológica, muito possivelmente, né? Não se sabe exatamente, mas tem. E tem a questão social, né? Que pode ou não favorecer, né? E é claro que no caso do Kevin, tudo favoreceu para que todos os sintomas dele berrassem. Ele não tinha limite, ele não era educado, educado nesse sentido de ter leis e regras, limites. Ele fazia o que ele queria o tempo todo. Tem crianças que não só não têm amor dentro de casa, como tem violência. São espancadas, são maltratadas, passam fome. Né? Tem crianças que são abandonadas pelos pais e vão, né, para abrigos, enfim. Sim. Então, assim, realmente tem várias, né, várias situações. Fatores ainda para a gente entender, né? Porque que a pessoa se torna um psicopata. Não é muito complexo, né? Não é uma coisa assim tão simples. E aí até a Ana Beatriz Barbosa fala que a gente hoje vive numa sociedade muito hedonista, né? Muito movida pelo prazer. E a gente acaba criando um ambiente muito favorável para psicopata. E eu acho que não é à toa que tem tanto caso de adolescente com esse quadro mais psicopata nos Estados Unidos, né? Que é uma sociedade muito voltada para consumo, com muita facilidade de acesso a armas.
e uma série de coisas assim culturais que acabam favorecendo um certo comportamento, porque lá tem demais, né? Assim, eu não... Aqui no Brasil teve um caso da escola de Realengo, né, que nem era adolescente, era um adulto que entrou e acabou matando algumas crianças, que foi um horror, mas não é uma coisa que aconteça, né? Lá nos Estados Unidos teve uma época que era assim, quase que toda hora, coisa absurda, assim, né? Inclusive teve um movimento americano, que eu esqueci o nome agora, que é para não dar publicidade para esses casos, porque o que eles querem é publicidade, né? O psicopata tem essa coisa, o Kevin, quando sai do ginásio, tem um barulho de plateia, que é da mente dele, né? Que o filme coloca um monte de gente aplaudindo, é igual no filme do Coringa, que ele sobe do carro, né? Tem uma coisa assim, né, de uma plateia, e aí eles têm um movimento de não dar publicidade para esses adolescentes, para você reprimir um pouco esse reforço positivo para eles agirem assim, né? E a questão do copiar ou do querer fazer ainda mais. E o livro também fala sobre isso. Exato. É perigo quando o menino ganha mais visibilidade que ele, né? Entra um menino e que fez um outro tipo de assassinato e ele meio que se compara a ele. Não, mas ele é só uma criança, ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Tipo, eu fiz mais bem pensado. Então, isso, assim, eu planejei, né? Eu fiz tudo. Tem essa coisa então, de comparar, né? Não, eu acho que de repente rola também. Então, realmente é bom cuidado, realmente não... né, da maneira como se divulga essas coisas, porque é isso que eles querem, né? Tem até numa cena do filme, que ela conta no livro também, que ela tá deitada em casa e escuta a voz do Kevin e ele tá dando uma entrevista, né? Eu até fiquei pensando, pô, será que ela não tinha que autorizar como mãe? Porque ele era menor de idade, né? Enfim, esquisito, verdade, né? E ele dando uma entrevista, né? Dizendo que ele tinha feito, e com ar, assim, né? De superioridade máxima, né? Porque ele tava... Eu acho que também é uma das cenas que eu acho, assim, muito fortes, porque ele fala, inclusive, assim, as pessoas estão assistindo televisão e elas estão assistindo o quê? Elas estão assistindo pessoas como eu. Exatamente. Se eu tivesse geometria, você estaria me assistindo aqui agora? Exatamente. Então, assim, realmente existe isso, né? A gente vê quantos filmes tem de serial killers, né? Quantas séries, quantas coisas. Então, assim, as pessoas realmente se interessam por esse assunto, né? Essas histórias. Assim. Existe um certo prazer, sei lá, meio obscuro nas pessoas de se interessar por casos como esse, né? Sempre teve, né? Eu acho que é uma atração pelo horror, né? Antigamente, né? Que tinha aquelas lutas explícitas, ou quando as pessoas eram condenadas, eram mortas em praça pública, todo mundo assistindo, né? Era decapitado, era enforcado. É um show de horror, né? E aí eu acho que agora... Ela fala sobre isso também, no livro, sobre a escolha da arma, inclusive. Que ele escolheu também a arma, né? Não só pela facilidade que ele já tinha, mas por ela não representar nada. Se ele tivesse escolhido armas de fogo, como todos os outros, de repente o caso dele se abafaria com uma discussão do porte de arma. Sim. Né? Da liberação das armas com facilidade. E o arco, não há discussão, né? Não abriu para essa discussão. Não era ele. Isso. E até para manusear o arco exige uma destreza muito grande. Então ele ainda ia ter, né, essa coisa de ter uma habilidade muito maior. Então, e não faz barulho também, porque... De tudo tirou ele. Ele é a única referência ali. Ele não abriu aquilo ali para nada. Isso é uma característica típica de psicopata. Essa coisa do ego gigantesco, né? Da pessoa ter muito essa coisa do poder. Isso é muito comum. Né? Porque é isso, não tem empatia, não pensa no outro, usa o outro como objeto de prazer para ele, se é que tem prazer, porque o Kevin, assim, tudo se esvazia muito rápido para ele, né? Tanto que no final, quando ela pergunta por quê, aí ele fala, antes eu sabia, agora eu já não sei. Né? Porque perde o sentido, né? Ele não consegue ter muito sentido. O final, né? Não sei se a gente já pode partir para discutir o final. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, sim, uma parte que é legal, quando eles vão fazer o teatrinho Mamãe e Filhinho Vamos Passear, né?
que eles vão jogar minigolfe, entrar no carro, aí vão jantar, e o Kevin com aquelas, agora você vai vir com aquela pergunta, como é que você está na aula? Você tem alguma namoradinha? Porque é isso, né? Ela interpreta Uhum. o papel da mãe, que ela se esforça, é um esforço sobre-humano para ela conviver com ele, e ele sabe disso. Ele não se engana, Aham. né? Tanto que a Uhum. cena do braço, né, que ele se quebrou, é a única vez que ele percebeu honestidade nela, porque ela ficou com raiva e jogou ele longe. E quando eles estão nessa cena do jantar, aliás, é grotesco, ele comendo frango com a boca, ela falou, mas nós vamos jantar. Ele falou, e daí? Eu tô com fome, eu tô em fase de crescimento, aí puxando o frango com a boca, assim, né? E aí eles saem para jantar, aquela coisa muito, muito, assim, né? É isso, ele esvazia toda experiência de vida. Ele esvazia tudo o tempo todo. Ele tá comendo um pãozinho ali na E janta. fazendo bolinha, ainda nojento, né? Fazendo bolinha com pão, botando num pote. Assim, ele esvazia tudo na vida dele, nada tem sentido. Tipo, vai sair, sair pra quê? Aí ela pergunta, você quer saber pra quê? Pra saber isso, 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 isso. Quer dizer, nada tem sentido. Né? Isso realmente, assim, é um vazio existencial muito grande, né? Isso é bem Uhum. esquisito, né? Talvez muitos desses meninos se matam também, né? Depois que é mais comum eles se matarem até, né? Mata todo mundo, se mata depois, né? Talvez tenha a ver com isso também, um vazio muito grande, né? Você vê que ele é vazio. Ele tentou se Não tem. preencher dessa história, né? Eu acho que ele criou todo esse plano diabólico aí de matar todo mundo, porque isso daria um lugar para ele, porque ele não tem lugar, né? Ele teria um lugar social, nem que fosse um lugar, não interessa se é bom ou ruim, né? Ou se é moral, ele não tem moral, não tem regra. Ele queria ser visto, ele queria ser olhado, mas até isso para ele se esvaziou, né? E aí que eu acho que Eu ele acho, fica. acho que esvaziou muito até quando ele fala, quando ela pergunta por quê, que ele fala, eu sabia, agora eu não sei mais. Eu acho também porque ele esperava até que ela mesma abandonasse ele. E ele Sim, percebe esse esforço da parte dela, né? De sim, continuar ali como mãe, como responsável de alguma sim, forma. Então, acho que vai quebrando ele. E aí ele, sim, né, começa a se colocar em um outro lugar que talvez ele não fosse tão sem importância assim. Talvez ele sim. tivesse alguma importância para ela. E no livro ela fala isso também, que ela começa a perceber que importância é essa que ele tem para ela? Será que ela realmente não Na ama ele? entrevista, no livro, ela fala que na entrevista ela está vendo ali na televisão, aí a câmera mostra, tem na parede da cela dele, tem uma foto dela, que é uma foto que sumiu da casa dela. Quer dizer, ele carrega uma foto da mãe. E Isso no é, livro também fala, quando ela tá indo para a escola, que alguém fala, né, lá na sala dela que alguma coisa aconteceu na escola, que em momento nenhum passa pela cabeça dela, que poderia ter sido ele, e ao contrário, o que ela ela acha que é vai, possibilíssima. eu espero que ele esteja bem. Então ela se preocupou com ele, esperava que Sim. o que tivesse acontecido que não tivesse sido com ele. Exato, exato. Ela tem lampejos assim de uma maternidade real, né? Você percebe em alguns momentos quando ela se Sim, permite viver isso, né? Ela ficou desesperada atrás dele, né? Eu tô rezando para ele estar vivo. E quando ela vê a tranca na porta, que é aí que eu acho que cai a ficha, tipo, meu Deus do céu, né? É terrível. E tem isso, né? Quando ela vê a entrevista, o repórter no livro fala muito da entrevista, né, detalhe, e o repórter fica perguntando: e sua mãe? Ele, o que, que tem minha mãe? Esquece minha mãe. Ele defende a mãe de alguma forma, né? Ele, mas a sua mãe te tratou mal. Não, tipo, esquece minha mãe, não interessa ficar falando dela, porque eles queriam sempre criar uma historinha, né? Por que o Kevin é psicopata? Porque a mãe é assim o assado, o pai é assim o assado. E aí já o até repórter avisou que tem não uma hora vai, e meia de live. Engraçado que a live não caiu. passou por. Uma hora e meia de live e a gente está aqui ainda. Que bom, né? Já tem isso tudo. Nossa, boa. Porque não me deu aviso aqui nenhum de tempo. Show, então, só pra gente começar. Ah, tem a cena também que alguém até comentou aí da masturbação, que ele tá se masturbando no banheiro e que ela passa. E no livro ela relata que ela se incomoda demais, porque ele fica gemendo alto, né? Porque ele faz de afronta mesmo pra ela. No filme aparece, né? Tipo, ela dá aquela parada, ele olha pra ela e dá um risinho assim, né? Meio sarcástico e continua lá, né? Então ela
É um incômodo, né? É um incômodo que ela tem com ele, com algumas coisas, e ele faz pra É, provar, né? no filme meio que faz parecer que foi meio que sem querer que ela pegou, mas o livro dá mais essa ideia de que foi Eu intencional falei com dele o que ela. Franklin. Ela chegou a falar com o Franklin, conversa com teu filho, por favor. Ah, ele é um adolescente, ele tem muitos hormônios, ele deve esquecer a porta aberta. Aí ela falou, mas você tem que falar com ele, eu tô ficando constrangida na minha casa. Né? Assim, você é o pai, né? Você ia gostar de ver a Eva se masturbando? A Eva não, a Célia se masturbando? Eu falaria com ela, não, pode deixar que eu vou falar com ele. Aí no mínimo ele chega lá, ai, garotão, cuidado, hein? Né? Que ele era aquele pai, ô, garotão, né? Haja, né? Muita ingenuidade, né? Bom, É. aí aparece, né? O filme vai caminhando para o final, aí mostra, né? Ela recebendo a caixa do correio com as trancas, e aí ela pergunta pro Kevin, né? Mas para que isso? Ah, eu comprei numa promoção e agora eu vou revender ao pai. Ah, que maravilha! É o próximo Donald Trump, não sei o quê, né? Faz aquela piadinha. E a mãe já assim, achou meio estranho, mas Inclusive, depois ela vê ele colocando as trancas na mochila e indo uhum. para a escola. E assim, Tem é uma coisa que realmente. omissão, né? Tem uma omissão aí. Eu acho que é por isso que ela segue muito culpada, porque de verdade ela percebeu vários sinais do Kevin e chegou num dado momento ela passou a ignorar os sinais. Né? Eu acho que isso deixou ela muito culpada. Não que ela talvez pudesse evitar, mas tinha muitos sinais estranhos, né, que foram sendo negligenciados, né? Totalmente negligenciados. O pai é um cego, né? E a mãe, aí no dia mesmo, né? Aí tem a cena da separação, né? Que eles estão querendo se separar, porque o Franklin vai dividir, né? Ah, já sei de quem é a guarda. Aí eu acho que nesse momento o Kevin começa a cogitar e planejar todos os assassinatos, porque ele não ia suportar morar com esse pai. Ele não ia suportar. Eu acho que na hora que ele vê que eles vão se separar, ele pensa, agora o nunca. Sentido a vida dele é a mãe. É É, a mãe que dá a vida dele. é, É o que a gente falou, é com a mãe que ele é quem ele é. Com o pai, é. ele tem que Ele é aquele interpretar o tempo. papelzinho de filhão até quando, né? Isso não Ele ia não ser conseguiria com o contado. pai. Eu acho que quando ele vê a cena, aí ele até fala, pai, porque você não viu o contexto? Ele falou, eu sou o contexto. E de Né? repente ali ele decide também matar o pai, né? É, é. Ele não Bom, aí eu acho que a cena final, né, que é quando é aniversário dele de 18 anos e ela vai visitar ele na prisão, ele tá de cabeça raspada, porque dali ele vai para o presídio, né? Ele se tornou adulto e ele vai para o presídio de verdade, né? Ali ele parece menos defendido com ela, né? Porque ele é sempre com aquele arzão, né? No livro fala, às vezes ele vinha machucado, porque devia rolar uma porrada lá no presídio, e ela perguntava, ele, não, não é nada, nunca contava. E dá pra ver no filme também, né? Ele tá realmente já com as mãos machucadas. aí ela chega nesse dia, você sabe que eu vim aqui, é meu aniversário e tal. E aí no filme, eu acho que foi no filme não, no livro, ele faz uma caixinha de madeira linda, linda. Ela falou, É no nossa, livro. O é, filme não mostra. não mostra. Uma caixinha de madeira linda. E aí, o que acontece? Quando ele mostrou que ele estava brincando com o olho de vidro da irmã, porque no livro relata que quando ela chega em casa, depois do atentado da escola, a irmã está pregada de flecha no alvo. Ela está pregada no alvo com as flechadas. Outra coisa que o filme fez diferente, mas acho que Porque ia ser demais, né? Botar a menina presa. Ela está sem o olho. E ela percebe, né, que ela está sem o olho. E aí ela fala isso. Aí depois o Kevin na prisão brincando com o olho de vidro. E ela fala, se você me mostrar isso mais uma vez, eu vou embora e não volto nunca mais. sim, E, não sim. volto. E E ele aí ele parou. E aí, no último dia que ela vai lá, né? No último não, no dia do aniversário dele de 18 anos, ele pega uma caixinha de madeira que ela falou que era linda, muito bem feitinha, que ele tinha feito nas aulas de marcenaria do presídio. E ele pega a caixinha de madeira que ela falou que parecia um caixãozinho e entrega para ela e fala: você nunca abra essa caixinha. E aí ela entendeu o que era. Aí ela falou: não, pode deixar, eu vou enterrar.
Eu achei isso assim, que dá nó na garganta, assim, tipo, meu Deus. Né? Porque assim, Tem. Essa aí eu cheguei a chorar, né? Lendo o livro. essa foi forte. E aí, para mim, ela traz um simbolismo muito forte. Porque aí a gente pensa, será que está nascendo alguma emoção no Kevin? Porque ele, tipo, perdeu o sentido. Quando ela fala por quê? Né? Nessa mesma cena, naquela pergunta, eu quero muito saber por quê. E aí ele fala, antes eu sabia, agora eu já não sei mais. E aí é isso, né? Ficar debochando do olho de vidro da irmã perde o sentido. Ele faz um caixãozinho para enterrar junto, né? Assim, eu achei isso assim, muito simbólico e pela primeira vez eles dão um abraço que é real, né? Eu acho que ela se Sim. torna mãe, né? Ela se torna mãe dele naquele momento, assim, foi honesto, né? Das duas partes. Ele se permite abraçar e ela se aproxima dele. E ela arrumou o quarto dele na casinha nova pintou com a tinta azul do casarão, botou tudo do jeitinho dele, aparece ela passando as roupinhas do Kevin, guardando na gaveta, quer dizer... Impecável. E no livro ela termina falando isso. Que ela espera E ela espera ele sair. Ela não sabe como ele vai sair de lá, ela não sabe o que esses últimos anos de prisão vão fazer com ele, quem vai sair de lá, mas, de qualquer forma, o quarto dele está pronto. Ela vai receber ele de volta em casa. Olha, eu me arrepiei. Aí você pensa, tem que ser muito mãe para fazer isso. Sinceramente. Sim. Tem que ter uma maternidade muito intensa. Está esperando por ele. Ela vai receber ele de volta em casa, ela vai acolher ele de volta. Seja lá quem que saia dali. Exato. Apesar dele ter matado a outra filha, apesar dele ter matado o marido, que era a grande paixão da vida dela, a maior paixão da vida dela. E tem uma hora também no livro, acho que no filme também, que ele vai debochar do pai e ela fica muito brava com ele, porque ela não aceita, né, que ele faça por caso, até porque ele amava tanto esse filho, né, do modo dele, né, meio idealizado, meio sem noção, mas amava, né, assim, amava a ideia de ser pai dele, né, e terminar assim, né. Eu acho assim, é muito tenso, né? O livro é muito chocante, assim, quando eu li, porque é isso, eu li muito desavisada, eu não sabia do que se tratava, não sei nem porque que eu fui ler aquele livro que eu comprei, e realmente, assim, nossa, eu lembro que no final eu chorei demais, porque eu não sabia que ele matava a irmã e o pai. E eu fiquei muito chocada no livro, muito chocada, porque ela passa o livro todo dando a entender que o Franklin está vivo, como se ele tivesse se separado dela, foi embora e ainda levou a Célia, né? Porque ele falou aí, tem uma hora que ela fala, nossa, que ironia, né? Você acabou ficando com a Célia. E aí eu achava que a gente estavam separados. Quando eu vi que tinha acontecido, eu falei, tudo nisso. Muito triste, muito triste. E muito pesado, e eu acho que traz muitas reflexões, né? Eu acho que traz reflexões acerca de maternidade, acerca de psicopatia, de relacionamento, de família, né? São coisas assim. E fica a dica, assim, já assistiu o filme, então já sabe que o tema é tenso, que é pesado, já sabe o que acontece, só que o livro traz essas reflexões dela, né? Esse detalhamento do sentimento dela, traz as questões, assim, então eu acho que é muito interessante, mesmo para quem já assistiu o filme, ler o livro, porque tem gente que acha um livro lento, né? Porque ela detalha muito. Eu acho que, mas eu acho ele tão bem escrito. Eu acho que a escritora é fantástica, né? Ela escreve muito bem. Ela descreve tudo. Exato, assim, é muito perfeito. É tudo muito encadeado. A leitura, assim, eu adoro ler, não achei, assim, no início talvez seja um pouco mais lento, porque ela detalha muito, né, a juventude, até a relação dela com a mãe, né, ela fala um pouco do Franklin, aí fala dessa coisa dele ser muito americanizado, que é uma cultura que ela bate, né, essa cultura americana, e ela acaba sendo completamente engolida por essa cultura americana, com o que tem de pior, né? Que essa coisa da psicopatia, né, que tem, é muito doido, é muito doido. Mas a história é muito bem escrita, muito bem escrita. E o filme, assim, eu acho que ele reflete um pedaço do livro. É como se tivesse assim, uma parte. Eu acho o livro muito maior
do que o filme, né? Em todos os aspectos maior, né? Mais complexo, mais detalhado, mais rico. E é para quem tem nervos de aço, porque não é fácil ler o livro. Não é fácil. Verdade. É bem impactante. Oi. Falou complicado, hein? Mais alguma coisa? Algum fechamento? Mas Gente, assim, foi quem tem tudo. curiosidade em saber sobre psicopatia, eu não estou com o livro aqui, que é o da Ana Beatriz Barbosa, que chama Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Que ela vai abordar um pouco a psicopatia. É lógico que tem níveis de gravidade de atitudes psicopatas. Aqui no Brasil a gente tem um histórico bem menor, mas tem alguns que vocês devem lembrar, o maníaco do parque, foi diagnosticado já, né, como psicopata. Susana Richthofen, que matou os pais, também é psicopata. Tem alguns casos aí, mas infelizmente é muito difícil estudar psicopatia, porque são pessoas muito dissimuladas e até uma coisa ruim, transtorno de personalidade não tem cura. Transtorno de personalidade não tem como deixar de ser. É um transtorno que a pessoa carrega para a vida. E o transtorno de personalidade psicopata, tem gente que faz distinção entre sociopatia e psicopatia, na verdade é tudo a mesma coisa. Eu li muito sobre isso, na verdade, assim, a própria Ana Beatriz Barbosa, ela diz que não tem, é uma diferença que não existe, né? Na verdade, é uma categoria que aqui no Brasil, a gente não pode chamar menor de 18 anos de psicopata. O diagnóstico só pode ser dado depois dos 18 anos. Antes de 18 anos é transtorno de conduta, né? Porque eles acreditam que o cérebro ainda está em formação e psicopatia é uma coisa muito categórica, né? Rotula muito fortemente. Então, é usado até 18 anos transtorno de conduta. Não se fala em psicopatia aqui. E tem uma pergunta aqui, se tem essa em algum lugar mais que comum em homem que mulher, é mais comum em homens. É mais comum em homens. Isso é estudo. O que a gente pensa é que atualmente tem em torno de 4% de prevalência na população de casos de psicopatia, sendo 1% mulher e 3% homens. É mais comum em homens. Se uma mãe percebe que seu filho é um psicopata, e agora? Então, gente, a Ana Beatriz fala isso no livro. Ela não é muito animadora também, não. Não existe medicação psiquiátrica que tenha um bom resultado com psicopatas. Não existe terapia que funcione bem com psicopatas. As terapias, na verdade, ela até fala que pode ser um perigo, porque os psicopatas, eles podem aprender um certo funcionamento que é desejado, com um bom comportamento na prisão e ter relaxamento de pena, né? Eu estou sendo acompanhado pelo psicólogo. E aí ele aprende determinadas coisas a partir desse olhar com o psicólogo, e isso pode servir contra a gente, população, né? Então, sim, é difícil. Sinceramente, não tem muita luz no fim do túnel. O que ela fala é que a gente pode tentar dar uma boa educação, tentar ter um ambiente muito favorável, muito positivo, para essa criança não tomar rumos tão graves na vida, mas que transtorno de personalidade não tem cura. Psicopatia é raro, mas existe em diversos níveis. Normalmente, assim, na política tem muito. Ela faz análise até de Hitler, Saddam Hussein e outros psicopatas famosos, né? Ela não cita ninguém no Brasil, mas eu desconfio de alguns. E, enfim, e aí ela fala até de homens e mulheres que são golpistas, né, que tem muito esse papel de ser dissimulado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que são boas demais, carismáticas demais, manipuladoras, né? Porque outro mito, nem todo psicopata é muito inteligente. Isso eu mandei pesquisando, né? A gente fica com essa coisa, todo psicopata é um gênio. Não necessariamente, né? Não são coisas... alguns estudos, muita gente estuda na área de criminologia, né? Os psicopatas. Parece que em presídio a prevalência é tipo 20%. É bastante coisa. Mas é sempre na área de criminologia que você vai achar mais dados, porque na clínica você não recebe psicopata.
Não tem sofrimento para isso. Não tem conflito psíquico para isso. Não tem conflito. Perguntou aqui se eu acho que Mentes Perigosas é um livro completo para entender a fundo essa patologia. Não acho, não acho, Mari. Eu achei ele até, assim, não achei ele muito profundo, não. Até porque é isso, é difícil, gente, ter coisas muito profundas. Não acho, não. Acho que é interessante, mas não é muito profundo. É didático, é bem didático. É para leigo, é bem didático, mas não é profundo. É isso. A live é É maior isso, que o alguém já falou filme. bem, é bem didático. A live maior que o filme mesmo. Ai, muitos Juntou dois em detalhes. um, né? Livro e filme numa live só, né? Então, olha, ó, beijão pra você. E a gente volta, né, pessoal? Galera, ajuda a gente aí, escolhe os filmes também, né? A gente precisa aí da ajuda de vocês. Deixa as Sim. indicações, ajuda a gente a escolher os filmes. E a gente tá adorando fazer, então é com vocês também, É isso não aí. é isso? Ah, Ó, beijão pra você. beijo. Obrigada, Marta, pelo convite. Tchau, tchau. Beijo. Imagina, imagina. Tchau.